Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de domingo. Nós vamos falar hoje sobre Provérbios capítulo 19. Provérbios 19 nos ensina que a sabedoria, a disciplina e o temor do Senhor conduzem a vida, enquanto a rebeldia, o orgulho e a falta de correção levam à ruína. E também destaca que um líder justo promove a paz e estabilidade para o seu povo. Não adianta impor regras, leis, limites, se tiver pesado para o povo e não for algo que todos nós concordamos juntos. E a ruína para aqueles que não seguem aos mandamentos do Senhor é algo verídico, que acontece de verdade. Já quem segue as rotinas que o Senhor impõe, Ele mesmo coloca tudo no seu devido lugar. Vamos começar com nossos versículos chaves. Versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído de repente, sem ferida que se possa curar. O texto descreve o ponto de não retorno à teimosia. A expressão original evoca a imagem de um pescoço que se endurece contra o jugo. Quando uma pessoa recebe avisos, informações, alertas familiares ou conselhos éticos repetidas vezes e decide ignorar todos eles por orgulho, ele racha a sua estrutura. A queda desse indivíduo não será um aviso lento, será um colapso repentino e real, e principalmente terminal. Não brinque com os alertas que você tem recebido na sua vida, no seu casamento ou na sua saúde. A teimosia crônica anula a misericórdia do tempo. Se você está errado, mude a rota hoje. Não adianta receber avisos e não recalcular aonde você vai chegar, baseado nas suas escolhas. Se você insiste em um erro, o erro irá te destruir. Se você insiste em uma falha, a falha irá te destruir. Se você ouve conselhos de alguém e você persiste no erro, se você ouve o conselho e persiste no erro, a ruína virá de forma rápida e aí a queda é grande. Não vai ter tempo nem para reestruturar, porque você negou os conselhos e por negar os conselhos acaba tendo a queda real. Versículo 2 e 3. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a sua riqueza. O versículo 2 repete a máxima de que a moral de uma equipe ou sociedade depende diretamente do caráter de quem está no topo. O versículo 3 ele aborda o custo financeiro da imoralidade. Associar-se a prazeres fúteis e vícios suga os recursos construídos com o suor de gerações. Aplicação. Lidere de forma a dar alívio para as pessoas sob a sua gestão. E discipline os seus apetites pessoais para que a sua energia e suas finanças não seja jogado no ralo da futilidade. Versículo 4 ao 5. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Quem lisonjeia seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O versículo 4 contrapõe a justiça ao suborno ou impostos abusivos. Um governo ou gerência previsível e justa cria um solo seguro para os negócios.
A corrupção destrói a segurança. O versículo 5 expõe a mecânica da bajulação lisonja. Elogios falsos e exagerados funcionam como uma armadilha, um laço que cega a vítima antes que ela caia no buraco. Desconfie de colaboradores ou parceiros que nunca criticam os seus planos e apenas inflam o seu ego. O feedback duro te protege, o elogio falso te sabota. Versículos 6 e 7. O pecado do homem mau serve de armadilha para ele mesmo, mas o justo conta e se alegra. O justo se interessa pelos direitos dos pobres, mas os ímpios não têm cuidado. O erro cria o seu próprio cativeiro mental e jurídico. Versículo 6. O versículo 7 traz uma linha divisória de caráter. O homem íntegro gasta energia mental e tempo entendendo a dificuldade e os direitos de quem não tem voz ou força. Já o perverso acha isso perda de tempo, operando em puro egoísmo. Se você tem poder econômico ou político, use parte dele para blindar quem está na base. Importar-se com os vulneráveis da sua comunidade, do seu trabalho, é o teste máximo da sua nobreza. Se preocupar com a base. Não adianta eu estar no topo e me preocupar só com quem está no topo. Eu devo me preocupar com quem está aqui, com quem faz a engrenagem girar. E esse povo que faz a engrenagem girar é que faz com que a gente permaneça no topo. É isso. Versículo 8 e 9. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a fúria. Se o sábio for a juízo contra o tolo, este se enfurecerá ou rirá, e não haverá paz. Zombadores são os agitadores profissionais, pessoas que vivem de criar polarização, inflamar os ânimos e gerar caos para lucrar com a discórdia. O sábio atua como um bombeiro social, acalmando as crises. O versículo 9 mostra a inutilidade de debater com quem não tem maturidade, seja usando a raiva ou o deboche. O tolo nunca aceitará uma discussão racional. Não gaste saliva discutindo com pessoas infantis ou cínicas em reuniões ou até mesmo em redes sociais. Corte o debate. Quem vive de deboche não quer uma solução, mas sim um espetáculo. Um aprendizado muito bom para nossas vidas, né? Às vezes a gente se deixa levar por qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer argumentação que o outro possa fazer para nos desestabilizar e a gente acaba não vivenciando aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Versículo 10 e 11. Os assassinos odeiam o homem íntegro e tentam matar o justo. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se e se acalma. O versículo 11 traz uma das maiores conceitos de inteligência emocional da literatura antiga. O tolo coloca para fora todo o seu espírito, ira, frustração e impulsividade. No exato momento em que sente estímulo, ele não tem filtro. O sábio, por outro lado, retém a reação, processa o sentimento e internamente e decide responder com foco na solução, não na explosão. Sentir raiva é humano. Descarregar a raiva em cima da sua equipe ou família é tolice. Quando o sangue esquenta, faça uma pausa, responda quando a razão estiver no controle e nunca por impulso. Versículos 12 a 14.
Se um governante der atenção a mentiras, todos os seus oficiais se tornarão corruptos. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor dá vista aos seus olhos de ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará firme para sempre. O versículo 12 desenha o perigo da cultura organizacional, corporativa. Se o líder aceita fofocas, relatórios manipulados e intrigas sem checar os fatos, toda liderança abaixo dele se corromperá para sobreviver no sistema. O versículo 13 nivela a humanidade perante Deus. No versículo 14, reitera que a longevidade do poder está ligada à defesa da equidade social. Aplicação. Como líder, nunca tome decisões baseadas no ouvir dizer. Estabeleça uma cultura corporativa de dados auditáveis e fatos, sufocando a rádio corredor e a intriga interna. Versículo 15 a 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios multiplicam-se, o pecado se multiplica. Mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho e ele lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Um bloco focado em educação e governança familiar. O texto condena frontalmente a negligência educativa. O deixar a criança entregue a si mesmo, sem limites, regras ou confrontos. Filhos criados sem contornos morais claros tornam-se adultos desajustados, que destroem o patrimônio emocional e financeiro dos pais. A disciplina gera paz do espírito no futuro. Não terceirize a educação dos seus filhos. E não tenha medo de dizer não. Criar limite hoje é o que vai garantir adultos maduros e um lar pacífico no amanhã. Sempre trago o exemplo da minha mãe aqui nos devocionais de Salomão de Provérbios. Ela estava, alinhadíssima com Salomão, porque ela falava para mim assim: minha filha, o dia que você tiver um filho, você eduque-o dizendo não. O não de hoje é o sim de amanhã. Então, saiba dizer não para o seu filho e ele vai crescer um homem ou uma mulher de bem, digno, firme, fiel aos princípios, tanto de Deus quanto da família. Minha mãe era uma mulher muito sábia. Versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se esvazia de freios, mas como é feliz quem obedece à lei. Este é um versículo central de Provérbios. A palavra para revelação aqui é chazon. Refere-se a uma visão clara de propósito guiado pela verdade divina, onde há falta de uma visão de futuro clara e princípios morais rígidos, a sociedade ou a empresa perde os limites, correndo em direção à anarquia e ao desperdício operacional. Alinhe sua vida e o seu negócio a um propósito ético e inegociável. Quem sabe aonde vai obedecer a princípios claros não se perde nos atalhos e nas distrações do caminho. Versículo 19 a 21. Meras palavras não corrigem o servo. Mesmo que entenda, não obedecerá. Você já viu alguém que fala sem pensar? Mas há esperança para o tolo para o tolo do que para ele. Se alguém mima o seu servo desde a juventude, no fim terá um desgosto. O versículo 19 fala sobre pessoas que só reagem quando há consequências práticas e tangíveis, ignorando conversas leves. O versículo 20
Condena a precipitação verbal, o impulso que fala antes de analisar os fatos. É mais difícil de corrigir do que o próprio ignorante. O versículo 21 alerta contra a falta de limites na gestão de subordinados. Mimar ou dar privilégios sem a contrapartida da responsabilidade e entrega gera funcionários arrogantes e insubordinados a longo prazo. No ambiente de trabalho, estabeleça processos claros e cobranças firmes. Não confunda a empatia com falta de postura ou excesso de mimos. A liderança exige clareza nas linhas de autoridade e respeito mútuo. Versículo 22 e 23. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O pavio curto multiplica os problemas. Versículo 22. O versículo 23 aborda o paradoxo do ego. Quanto mais uma pessoa tenta se inflar, exigir status e se colocar acima dos outros por puro orgulho, mais ela se torna ridícula e propensa a sofrer uma queda que a humilhará. A honra real persegue quem caminha com humildade e operacional. Se você cometeu o erro, não deixe o orgulho te impedir de desculpas ou corrigir rota. Reconhecer as próprias limitações é o que te mantém grande. Reconheça quando erra, reconheça quando você acerta, reconheça as pessoas à sua volta. Reconheça. Versículo 24 ao 27. O cúmplice do ladrão odeia sua própria vida. Posto sob julgamento, não ousa testemunhar. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos procuram o favor do governante, mas é do Senhor que o homem recebe justiça. O justo detesta o desonesto, e o ímpio detesta o que vive com integridade. O cúmplice se cala diante do crime por medo de ser pego, destruindo o próprio futuro. Versículo 24. O versículo 25 é um clássico sobre o medo da rejeição social. Quem pauta suas decisões pelo medo do que os outros vão pensar ou pela necessidade de agradar a todos se torna refém do ambiente. Cai em armadilhas. A verdadeira liberdade vem de alinhar-se à aprovação divina. O versículo 26 quebra a ilusão do alpinismo político. As pessoas gastam anos bajulando autoridades para conseguir favores, esquecendo-se de que a última palavra sobre a sua história pertence ao Criador. Pare de viver em função do veredito alheio ou do medo da desaprovação. Tome suas decisões baseando-se no que é correto e justo, mesmo que isso desagrade a maioria temporariamente. Quem confia nos princípios certos caminha seguro. O capítulo 29 de Provérbios encerra uma lista grande de sessões nos entregando as chaves do autodomínio e da cultura da liderança. Ele nos lembra que o nosso pior inimigo não está fora, mas na nossa incapacidade de colocar freios em nossa vaidade e impulsividade. 3 vacinas práticas para a gente fechar esse nosso bloco. A regra dos 10 segundos. Diante de qualquer e-mail estressante, provocação ou cobrança nesta semana, ative o versículo 11. Segure a primeira reação emocional e só responda quando a poeira baixar. Defina a visão do futuro. Se a sua rotina e suas finanças estão parecendo sem freios, reserve um tempo para revisar sua visão ao longo do prazo. Versículo 18.
Escreva suas metas e os princípios que vão balizar suas escolhas. Ponto 3. Vença o medo de agradar. Mapeie se há alguma decisão importante que você está adiando apenas por medo da reação das pessoas ou por dependência da aprovação. Versículo 25. Faça o que é certo com educação, mas sem vacilar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar qual é o caminho que devemos prosseguir. O caminho da não bajulação, o caminho da firmeza da nossa palavra, o caminho correto para o Senhor. Perdoe nossos pecados, dirija nossas falhas, ajude-nos em nosso caminhar. Tome-nos em tuas mãos e dirija-nos, Pai. Hoje nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.